E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal do Via Trolebus e hoje a gente está estreando uma série de entrevistas aqui no canal. O meu convidado, ele é graduado em Direito pela PUC de Campinas e pós-graduado em MBA Executivo pela Instituição de Ensino e Pesquisa do INSPER. Ele iniciou seu trabalho na administração pública no Sistema Sob Trilhos. Ele foi presidente da CPTM entre os anos de 2007 e 2010 e também foi presidente do metrô entre os anos de 2011 e 2012. Ele foi secretário de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo entre os anos de 2017 e 2018 e atualmente ele é diretor de Mobilidade Urbana do WRI, no Centro de Cidades Sustentáveis. Ele é ciclista e apaixonado pelo tema. A gente recebe hoje aqui no Via Trolebus Sérgio Aveleda. Tudo bom, Sérgio? Olá, Renato. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui nesse seu canal, eu nem sei o nome direito, mas acho que é um canal, é um blog, é um Instagram, um Facebook, mas que é um sucesso tremendo e que virou uma referência nos temas de mobilidade urbana. Parabéns, viu, Renato? Obrigado. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado, prazer é nosso. Sérgio, a gente vai tratar hoje o assunto de mobilidade urbana frente à pandemia do coronavírus, né, que está instalada no mundo todo e infelizmente chegou aqui no nosso país. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é como você avalia, você que já esteve à frente de empresas operadoras, como é que você avalia que essas empresas estão reagindo frente à pandemia? Olha, Renato, eu não vou fazer nenhum comentário sobre alguma atitude específica das empresas, porque eu não tenho todas as informações que eles têm. E às vezes o sapato aperta num ponto que a gente não está vendo. E é muito fácil quem está de fora ficar criticando e dizendo o que deve fazer, o que não deveria fazer, quando você não tem todas as informações disponíveis. O que eu posso dizer é que tanto a equipe do metrô, da CPTM, da SP Trans, empresas com quem eu trabalhei diretamente, são equipes muito qualificadas tecnicamente, os seus técnicos são todos muito bem intencionados em fazer o melhor, em proporcionar a melhor solução para a população. Então eu confio plenamente que as pessoas que estão lá trabalham com muito profissionalismo. Mas, evidentemente, e aí não é uma questão do metrô, da CPTM ou da SP Trans, ou mesmo da MTU, de nenhum outro operador do mundo, é que a gente está diante de uma situação absolutamente inédita. Se você pegar o manual de operação, os manuais da literatura, você não vai ter uma descrição de como fazer ou descrição de experiências anteriores no manejo de uma crise desse tamanho. Então é muito difícil também para quem está lá dentro dar as respostas adequadas, porque você veja como é paradoxal. O transporte público é essencial, tanto por natureza legal quanto pela sua própria natureza, as pessoas precisam do transporte público, portanto ele não pode parar, mas ao mesmo tempo é um ponto de aglomeração e, portanto, de risco de contaminação elevado. É um paradoxo tremendo você regular essas duas informações. Você precisa oferecer o transporte público, especialmente porque, mesmo em quarentena, atividades econômicas essenciais precisam funcionar, os serviços de saúde precisam funcionar, as pessoas precisam chegar nos seus serviços de saúde, e, ao mesmo tempo, você não pode... Então, você precisa manter um serviço essencial, você tem uma redução de demanda brutal, você não pode reduzir a oferta proporcionalmente porque vai gerar aglomeração, então isso gera um gap financeiro que todo dia precisa ser coberto por alguém. Então as pressões são muitas, a tomada de decisão não é fácil e muitas vezes o tomador de decisão, ele para atender um determinado valor que é muito importante, como por exemplo, precisa diminuir a oferta para não incentivar a circulação de viagens desnecessárias. Às vezes ele erra um pouco a mão, exagera e aí gera aglomeração. A gente não pode crucificar ninguém porque fez isso, a gente está diante de uma situação absolutamente inovadora. O que eu acho que eles precisam ter, Renato, e me parece que estão tendo, é muita flexibilidade e atenção. Então, ficar muito atento aos dados e ir calibrando essa situação para evitar aglomeração e manter os serviços essenciais. Tanto que acho que a SP Trans alterou a frota em 9 vezes, né? Pelo menos o que a gente acompanhou aí de releases que saíram para a imprensa.
Isso mostra que eles estão atentos e flexíveis, que é o que você precisa estar nesse momento. Legal. E Sérgio, depois, uma coisa acho que todo mundo espera, passada essa crise da Covid-19, você acha que haverá mudanças de como as pessoas se deslocam pela cidade? Você acha que a gente vai repensar toda essa dinâmica? Olha, Renato, quem disser que sabe está mal informado sobre o que vai acontecer. Nós temos um alto nível de incerteza. Tenho muito receio do ponto de vista da mobilidade urbana, ao mesmo tempo em que eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade para redesenhar as cidades. Vou tentar me explicar. Nas cidades chinesas, que já retomaram a atividade em algumas semanas, a gente está observando uma queda da utilização do transporte público muito acentuada. Isso pode ter várias razões. Claro, a China também sofreu danos econômicos, e a gente sabe que quando reduz a atividade econômica, você tem uma redução do uso do sistema de transporte. As pessoas perdem o emprego, portanto, elas se deslocam menos diante dessa realidade. Então, isso pode, em parte, se explicar. Outra parte, aí eu não tenho dado, é só uma intuição, isso demanda uma pesquisa qualitativa, é as pessoas estarem com medo de usar o transporte público. Eu tenho muito receio que, primeiro, eu não acredito que a gente vai acordar um dia de manhã e dizer estamos todos livres, já podemos sair tranquilamente de casa, salvo se a gente achar uma droga que de fato funcione sem efeitos colaterais e que seja acessível e que possa ser ou uma vacina. Até lá a gente vai ter, eu acho que, momentos de mais flexibilidade nas saídas e momentos mais difíceis. Hoje meu filho me perguntou na hora do almoço: pai, quando será que a gente vai ter estádio de futebol cheio de novo? E eu não sei dizer quando a gente vai ter isso. Então, eu tenho muito receio que as pessoas com medo da contaminação deixem de usar o transporte público, especialmente aqueles que usam o transporte público, podendo usar o carro. Ele prefere o transporte público. Porque as pessoas que não têm opção, que só têm recursos para se deslocar para o transporte público, elas continuarão se deslocando. O problema é a pessoa que pode voltar para o transporte individual. A gente pode ter um efeito ruim, que é esse imediato, de aumentar o uso do transporte individual. O segundo é agravar uma crise que já vinha acontecendo, Renato. A gente vinha observando no Brasil e em outros países do mundo a redução do número de passageiros transportados no sistema de transporte público. Isso é péssimo, porque quando reduz a base de usuários, reduz a base de arrecadação tarifária. Reduzindo a base de arrecadação tarifária, reduz os recursos para manutenção e também para investimento dos sistemas. E aí o sistema reduz a qualidade. Reduzindo a qualidade, ele perde mais usuário. E é um ciclo negativo, e romper este ciclo é muito difícil. Eu dou como exemplo sempre a Supervia do Rio de Janeiro. Quando a Supervia era estatal, isso antes de 98, nos idos 70, ela chegou a transportar 1 milhão de passageiros por dia, Renato. E aí os investimentos foram parando, foi perdendo usuário, foi sucateando, perdendo usuário, cada vez menos recurso, menos investimento, menos manutenção, mais falhas, mais problemas, mais insegurança, menos usuário. Quando ela foi privatizada em 98, ela transportava 70 mil passageiros. Meu Deus. De 98 a 22 anos, o governo do Rio de Janeiro fez uma série de investimentos, comprou trens novos, modernizou a sinalização, a concessionária fez investimentos, as estações, várias delas foram modernizadas, mas ela nunca voltou a 1 milhão de passageiros. Ela transporta, acho que 600, 700 mil por dia, depois de 22 anos de investimentos. Porque o passageiro que você perde, trazê-lo de volta para o transporte público é uma tarefa árdua. Então, me preocupa muito, durante a crise, como manter os serviços, porque nós vamos ter uma demanda. Tem cidades que estão operando com 25% da demanda e 70% dos custos. Se é uma cidade como São Paulo, que tem subsídio, você pode, como o prefeito fez, aprova uma lei, suplementa o subsídio, garante o emprego, garante a operação. Mas uma cidade que não tem subsídio, as empresas não têm um fluxo de caixa tão grande, porque elas já vinham numa crise financeira grande, para suportar o gap do custo e da receita. As cidades não têm caixa para pagar. Você veja o drama. As cidades estão tendo que investir em saúde, estão tendo que investir numa série de urgências do Covid. Se tiverem, não tem dinheiro suficiente para pagar. O governo federal tem um colchão, tem um cobertor. Ele está tendo que pagar o auxílio que o Congresso Nacional determinou, está tendo que manter a saúde financeira de empresas e vai ter que
foi demandado aí recentemente pelos empresários de ônibus, o Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade, a também apoiar a manutenção da mobilidade. Mas o risco depois, eu vejo isso com muita preocupação, é a redução ainda mais acentuada de usuários, nós vamos perder qualidade, nós vamos perder operadores, nós vamos perder qualidade mais ainda, e aí nós vamos ver o sucateamento do transporte, talvez a volta do transporte informal, tomando lugar dos ônibus que vão sair, porque nós não vamos ter dinheiro para pagar. Então, eu sou uma pessoa, nesse momento, muito angustiada com o dia seguinte do transporte público. Mas eu falei para você que eu também via como uma oportunidade. Você veja, as cidades estão vazias. Nós estamos colhendo os benefícios disso. Claro, o coronavírus é uma tragédia, é um terrível, mas nós estamos colhendo vários frutos. Primeiro, ontem à noite eu estava observando o céu de São Paulo. Eu acho que há décadas a gente não tinha uma qualidade de ar em São Paulo como a gente tem hoje. Verdade. Ontem, num território da Índia, eles avistaram o Himalaia, coisa que eles não faziam há mais de 50 anos. As pessoas não estão morrendo no trânsito. Eu não tenho os números, mas seguramente, evidentemente, os números serão impressionantes. Quando nós voltarmos, será que não é a oportunidade de a gente voltar de um jeito diferente? Então, em termos de transporte público, será que as cidades não deveriam aproveitar esse momento para implantar faixas de ônibus, que é um processo muito barato, rápido de fazer, colocar na rua as equipes de sinalização, que são consideradas de natureza essencial, para fazer faixas de ônibus? Quando o ônibus voltar, ele volta melhor, ele volta mais rápido, ele volta mais confiável, né? Será que não é o caso agora das cidades olharem para o setor privado e dizer: vem para cá, colhe os dados do meu ônibus, explora aplicativos para a gente oferecer mais informação para o nosso usuário, olhar. Será que não é a hora, nessa crise financeira que a gente vai viver do transporte público, de seguir o exemplo do que Porto Alegre está fazendo e dizer: olha, o transporte privado, particular, individual, precisa ajudar a pagar o transporte público? Não é hora de a gente pensar em legislação para criar a taxa de congestionamento, o pedágio urbano, enfim, para que quem usa o transporte privado, que custa tão caro para as cidades, ajude a pagar o transporte público, que é tão bom para as cidades? Eu acho que a gente tem uma oportunidade grande, Renato, apesar dos riscos também muito grandes para o transporte público, para a mobilidade urbana. Legal. Isso é muito mais na parte do poder público, né? Agora, por exemplo, das operadoras, frente a todo esse cenário triste que pode ocorrer, você vê alguma saída para o operador, desde aquele pequeno empresário que tem uma frota de 100 ônibus até o empresário maior? Será que vai ter alguma alternativa? A gente já veio observando, pelo menos no setor do ônibus, uma queda no número de passageiros. Eu até cito o efeito Uber, né? Hoje em dia você vai andar 2 km, você tem a opção do Uber e o ônibus. Você compartilhando o Uber com seus amigos torna-se mais barato. Você vê algum caminho para o operador? Olha, não tem caminho para o operador de transporte público sem o poder público. Claro que o empresário deve ser eficiente, ele deve se preocupar com as suas despesas, ele deve se preocupar com o resultado, para que ele possa reinvestir no negócio, mas sempre o operador de transporte público, ele é um permissionário, um concessionário, alguém autorizado a operar em nome do poder público. Portanto, é a coalizão, é a junção desses dois esforços que vão resultar num transporte bom ou não. Entendi. Então, o empresário, sem demanda, não faz milagre. O nome já diz, ele é empresário, ele não é filantropo. Ele está ali para explorar uma atividade econômica que lhe dê resultado financeiro. Ninguém aqui está defendendo os lucros em excesso do empresário de ônibus. Mas se ele não tem receita, ele não tem resultado, ele não vai ficar pondo dinheiro do bolso dele, porque não é filantropia. Então, a junção de esforços. A gente sempre se baseou, para sustentar o transporte público no Brasil, Renato, a imensa maioria das cidades diz o seguinte: quem tem que pagar o transporte público é o usuário de ônibus. Algumas cidades dizem é o usuário e é o orçamento público, como São Paulo. Por quê? Porque é tão bom para toda a sociedade que faz sentido que a sociedade pague o transporte público, porque ela mesma usufrui uma cidade melhor. Então, aquele empresário que anda de carro, aquela pessoa rica que mora nos jardins, que nunca pega ônibus, parte do IPTU dela paga o sistema de ônibus. E para ela é bom que seja assim,
porque a cidade está menos poluída, a cidade está mais segura, o trânsito está melhor porque as pessoas estão andando de ônibus. Então a gente está tirando dinheiro de uma parte da sociedade para pagar para o ônibus. Só que eu acho que a gente precisa colocar um terceiro ator para financiar o transporte público, que é o usuário do carro privado. Tem uma pesquisa no Canadá muito importante, Renato, que diz assim: se você escolheu ir a pé para o trabalho e isso te custou $1, você precisou comprar o tênis, você precisou, comprar o protetor solar, te custa andar a pé $1. Para a cidade custou $0,01. É praticamente nada para a sociedade. E dilui o custo da manutenção da calçada e tudo mais. Se você escolheu de bicicleta e te custou $1, você ir de bicicleta, para a cidade custou 15 centavos de dólar. Se você escolheu de transporte público e te custou $1, para a cidade custou $1,15. E tem que pagar o subsídio, tem que, enfim, custa para a cidade ter o transporte, tem que fazer a estrutura do corredor de ônibus, o asfalto, a manutenção dos pontos de ônibus e tal. Agora, se você escolheu de carro e isso te custou $1, para a sociedade vai custar $9,20. Nossa. Sabe qual é o nosso problema, Renato? A gente sabe direitinho quanto é o subsídio do transporte público em São Paulo. Se a gente acessar a página da prefeitura na internet, olhar o orçamento, vai estar lá. Subsídio do transporte público, 3 bilhões e tantos milhões de reais. Se a gente procurar uma rubrica dizendo assim, subsídio para o uso do carro particular, você não vai achar. E vai ficar com a sensação, então, que a cidade não paga para você usar o carro particular, mas não é verdade. A CET, quanto custa por ano? Os acidentes de trânsito, as doenças respiratórias, os congestionamentos e a perda de produtividade da cidade, a pavimentação, fazer o asfalto, manter o asfalto. Na despesa da CET está incluída toda a sinalização, manutenção dos semáforos, tudo isso para que as pessoas possam se deslocar de carro. E o custo da oportunidade perdida, o espaço público que a gente podia dar uma destinação muito melhor e tem que ficar reservado ou para as pessoas andarem ou para pararem seus carros. Nós precisamos começar a consolidar essas despesas numa rubrica orçamentária, para que quando a gente for olhar o orçamento público, dizer o seguinte, quanto custa para que aquela pessoa possa andar com o seu carro na rua, quanto custa para mim, cidadão, que não tem o carro? E aí a gente começa a criar consciência das pessoas de que é necessário que o uso das vias por um transporte particular ajude a pagar. Então, respondendo a tua pergunta, o que os empresários de ônibus podem fazer? Primeiro, claro, sempre buscar eficiência, modernizar, boa gestão da sua frota, boa gestão da sua oficina, do seu estoque, isso é essencial. Mas, ao mesmo tempo, se aliar com o poder público para buscar novas fontes de recursos para a mobilidade urbana. O transporte público é essencial, nós vamos precisar dele com Covid ou sem Covid. Uhum. Se ele quebrar, toda a sociedade vai sofrer, não é só o usuário de transporte público, não. Aquela pessoa que não anda de ônibus, que anda de carro ou anda a pé, anda de bicicleta, vai ter mais poluição, mais acidente, mais engarrafamento, mais barulho, se não tiver transporte público. Nossa, é complicado. Sérgio, é uma equação que envolve um monte de variáveis. A gente acha que é uma coisa tão simples e, de frente disso, dá até um espanto, assim. Agora, Sérgio, vamos para a parte do transporte coletivo lotado, né? Hoje em dia, acho que nunca foi tão chocante a gente ver cenas, fotos ou imagens do metrô cheio, né? E que para nós era o normal, agora torna-se estranho, né? A gente monitora aí para acompanhar as notícias, o metrô SPTM aqui de São Paulo, a gente ainda às vezes vê trem ou metrô cheio. Como é que você acha que o poder público, frente a esse problema de infecção, como é que ele poderia atuar? Eu sei que isso pode até ser pode estar bem distante, pode ser uma panaceia, mas como o poder público, em um cenário ideal, poderia atuar para evitar a lotação, ou isso é praticamente causa perdida? Olha, Renato, primeiro, na vida normal, sem Covid, eu sempre costumava dizer, linha de metrô vazia tem erro grave de planejamento. O metrô e os trens não são sistemas para andarem vazios. Eles são muito caros para serem feitos, os custos operacionais são muito elevados. Não faz sentido você construir uma linha de metrô onde não tem demanda e que as pessoas todas poderão ir sentadas. O sistema não vai conseguir se pagar.
Isso vai exigir um grande subsídio do setor público. Portanto, quando era presidente do metrô, eu lembro, foi um momento em que a gente estava com uma super demanda, uma quantidade de falhas, muito por causa dessa super demanda, e a imprensa batia muito na gente por causa disso. E eu lembro de mostrar como era, porque dava a impressão que só o metrô de São Paulo era lotado. O problema é que quando as pessoas viajam para o exterior, elas em geral usam sistemas como turistas, elas usam no horário de vale. Então eu digo o seguinte: não, o metrô de Nova York não é tão lotado. Calma, vai no horário de pico em algumas linhas e algumas estações, é lotado. Tóquio, Coreia, China, não tem jeito. Nesse momento de crise, em que você tem que diminuir a aglomeração, é paradoxal. Assim, é muito difícil ser administrador no sistema nesse momento, porque você precisa... você tem uma redução de demanda muito grande, portanto a sua receita está brutalmente afetada, mas você tem que manter a oferta para diminuir a aglomeração. Essa conta, a sociedade vai precisar pagá-la. É assim que deve ser feito, na minha opinião. Tentar manter um nível de oferta para impedir a aglomeração. Eu vi, por exemplo, decretos de alguns prefeitos proibindo passageiro em pé nos sistemas de ônibus. Faz sentido. Agora você precisa ter bastante ônibus para transportar as pessoas sentadas. Outra coisa que eu acho que os sistemas precisam ter nesse momento é muita flexibilidade na primeira e última milha. Lembrar assim, da bicicleta como meio de transporte é muito importante. Lembrar que ter calçadas, que o sistema de transporte público não começa na estação do metrô. O sistema de transporte público, a rede é composta pelas estações de metrô, os trilhos e as calçadas, que são o caminho que o usuário percorre para chegar nas estações. Mas, fundamentalmente, aquilo que você falou, por exemplo, da competição entre o serviço de carro por aplicativo e o ônibus, nesse momento, olhar para ter flexibilidade para integrar. Eu sou radicalmente contra que esses sistemas possam competir e canibalizar o transporte público, Renato. Porque eles vão fazer isso no local das linhas mais lucrativas. Eles não vão fazer isso nas linhas menos lucrativas, que são as linhas mais distantes. E quando eles quebrarem os empresários de transporte de ônibus, você não vai ter tarifa tão boa quanto você está dizendo que tem. O poder público precisa regular esse serviço. Você não é um serviço privado que possa ser explorado como se quer nas cidades. Mas ele pode ser genial para a integração. Por exemplo, nesse momento que o poder público precisa focalizar o transporte dos funcionários de saúde, você poderia utilizar esses serviços para transportar as pessoas da área de saúde de uma maneira mais eficiente. E uma outra coisa que faz falta nesse momento é plataformas de dados e de planejamento de viagem integradas entre o poder público e o setor privado. Se o poder público tem acesso a uma plataforma, ele poderia, por exemplo, cadastrar os funcionários de serviço de saúde imediatamente e desenhar linhas de ônibus exclusivas para esses profissionais, levando-os mais rapidamente para os seus postos de serviços. Pessoas que apresentassem sintomas do coronavírus e tivessem indicação para ir para os centros de triagem, poderiam acionar serviços, por exemplo, do transporte escolar, que nesse momento está paralisado, o Atende, que nesse momento deve estar bastante diminuído a locomoção das pessoas com deficiência, poderiam ser utilizados nesse momento por aplicativos públicos, privados, para dizer o seguinte: olha, eu estou com doença, eu estou com sintomas, tenho um problema de respiratório, preciso ir para o centro de triagem que fica lá no ginásio do Ibirapuera, imediatamente uma van poderia me deslocar, vir aqui na minha casa, me buscar e me levar. O transporte público nesse momento também precisa ter muita flexibilidade para criar serviços específicos para atender as demandas geradas pela doença. Sérgio, você comentou sobre a bicicleta, você como um ciclista atuante aí na causa, como é que você acha que a mobilidade ativa vai exercer seu papel em um momento pós-crise? Eu espero que ela seja valorizada e que as pessoas vejam a mobilidade ativa como uma solução eficiente de transporte, né? E eu espero que sejam os usuários de carro que mais vejam a oportunidade de se deslocar e não por automóvel, mas por outros meios, né? A média de distância dos automóveis, das viagens percorridas pelos automóveis, são viagens em geral que poderiam ser feitas de bicicleta ou a pé. Esse seria, por exemplo, um bom momento para as cidades implantarem ciclovias. Você tem grandes transtornos para fazer a implantação, porque as ruas estão vazias,
e na volta as pessoas poderiam já encontrar uma cidade redesenhada e mais convidativa. Agora, para que as pessoas vão de modo ativo, não basta vontade. O poder público precisa oferecer infraestrutura, precisa dar a mesma prioridade que dá para o pavimento do asfalto para a calçada. É a mesma prioridade. Aliás, deveria ser maior para a calçada, porque tem mais gente que anda a pé do que anda de carro. E é mais saudável para as cidades que as pessoas andem a pé do que andem de carro. Mas, em geral, as cidades olham primeiro para o pavimento do asfalto. O motorista do carro tem voz, ele é ouvido. O âncora do jornal de manhã na rádio não vai para a rádio a pé, ele vai de carro. Então, quando tem muito buraco, ele foca no buraco da rua, mas ele não sabe que a calçada do lado daquela rua também está esburacada e está insegura e as pessoas não vão andar. Então, é preciso que o poder público enxergue a mobilidade ativa como aliás, com muito mais importância do que a mobilidade privada motorizada. Legal. Sérgio, eu agradeço demais a sua participação aqui no Via Trolebus. Acho que deu pra gente conversar bastante. Conversar não, né? Foi uma aula aí sobre poder público, sobre atuação na mobilidade, um tema tão caro pra gente. Assim. Eu agradeço demais a sua participação. E é isso, pessoal. E a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. E quem gostou, compartilhe esse vídeo para amigos, para a gente fomentar essa discussão na mobilidade urbana. Sempre lembrando que quem gosta do tema, para se inscrever no canal, ativar as notificações, e a gente sempre lembra que esse canal ele faz parte de um site, que é o viatrolebus.com.br. Sérgio, obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo teu trabalho, sempre espetacular e fenomenal. Legal. Gente, um abraço, até a próxima. Tchau. Um abraço, tchau.